Olá, pessoal, tudo bom? Entrei um pouquinho atrasada hoje, mas como toda quinta-feira, a gente vai bater aquele papo, né? Perguntas e respostas. Vou dar aqui uns 5 minutinhos pra galera entrar, pra gente bater esse papo. Hoje, todas as quintas-feiras, às 14 horas, a gente vai bater um papo, perguntas e respostas. Eu queria até saber como é que faz para liberar perguntas e respostas. Espera aí. Eu ainda não descobri. Vocês sabem, gente, como é que faz aquela opção de colocar um ícone aqui, colocando perguntas e respostas? Que as pessoas podem fazer uma pergunta na caixinha, como se fosse numa opção. É aí? Ah, beleza. Show. Valeu, galera. Pessoa desorientada, né? Vamos que vamos. Arrumar aqui os cabelinhos, porque tem uns cabelinhos saindo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo, né? Tô vendo aí que tem alguns homens aí que estão entrando. Eu queria te encorajar a você também convidar algumas amigas suas para a gente bater esse papo hoje à tarde aqui, sabendo que sempre que a gente faz perguntas e respostas, pode ser que a sua pergunta não seja respondida, mas pode ser que alguém que pergunte tenha a mesma dúvida ou possa estar vivendo uma situação parecida com a sua. E diante disso, eu queria te encorajar a convidar outras pessoas para estar com a gente nesse bate-papo. A gente vai ficar aqui até mais ou menos às 15 horas, fazendo... Aí, Doc, a minha médica que cuida de mim. Tassi, um beijo para você. Então a gente vai fazer esse bate-papo. Ei, Freire, seja bem-vinda, amém. Vamos fazer esse bate-papo, perguntas e respostas. Eu acho muito legal essa interação aqui com vocês. É uma forma da gente também se aproximar. O que também me faz muito bem estar aqui com vocês, porque eu consigo produzir conteúdo específico, né, assim, para o pessoal que me segue. Consigo trazer temas que realmente são mais relevantes, né, aqui para o pessoal do Instagram, para as pessoas que me acompanham aqui no Instagram. Então eu queria dar aí 3 minutinhos. A minha gravidez está ótima. Estamos aqui na quarentena, eu e o bebê. Ainda não sabemos o sexo, mas assim que souber, eu faço o anúncio aqui, não se preocupem. E eu queria encorajar vocês a convidar as amigas de vocês, né? Manda um direct aí, diz assim, vem participar desse bate-papo aqui com a Nath. Nós vamos falar sobre vários temas, aliás, responder várias perguntas, né? Eu queria liberar aqui para vocês, tem uma caixinha aqui embaixo, que tem uma caixinha com uma pergunta de interrogação. Então, vocês podem estar fazendo essas perguntas para mim lá nessa caixinha. Eu vou estar abrindo as caixinhas e respondendo, beleza? E aí, vocês já mandaram para os amigos de vocês? Mandaram não, que só tem 60 pessoas aqui, gente. Vambora. Vamos encher aqui essa live agora. Manda aí para as amigas de vocês o direct e diz assim, vamos, pessoal, participar do bate-papo com a Nath. Não, na verdade, a caixa, Regiane, quando ela abre a caixa, ela não mostra, eu acho, o nome da pessoa. Quando você manda a pergunta, normalmente ela fica em oculto. Ei, que bênção, que coisa boa. Muita gente tá entrando aqui Tem muita gente nova aqui na minha página, né? A minha página realmente tem crescido e dentro desse crescimento, muitas pessoas não me conhecem. Por isso que essa semana, especialmente, eu fiz questão de lá no Stories colocar o link para vocês assistirem meu testemunho, saber como tudo isso começou, né? Como foi que começou esse projeto de ser mentora de casamento, né? E tá fazendo esse processo com as mulheres. Eu já queria começar falando para vocês essa diferença, né, de mentor para todos os outros termos que as pessoas falam. As pessoas me perguntam muito se eu sou terapeuta. Eu não sou terapeuta. Fiz formação em algumas instituições de coaching, dessas coisas, mas não uso, tá? Eu não uso. Usei no começo, mas não uso mais. Por que não uso? Porque o que eu creio verdadeiramente é que o que faz mudança na vida das pessoas não são ferramentas, mas é a palavra de Deus, que inclusive foi o que aconteceu na minha própria vida.
Então, mesmo com todos os cursos, mesmo com tudo que eu fiz, a maior compreensão que eu tive na minha própria experiência, a restauração do meu casamento, a mudança dos meus comportamentos, a mudança da minha mente, a minha mudança genuína e profunda, ela aconteceu a partir de um encontro que eu tive com Jesus, a partir de uma prática da palavra, de princípios e valores, né, de um fundamento realmente que não se abala, né, que o tempo passa, mas continua firme. E foi nessa condição que eu vi a minha vida ser transformada, ser impactada. E aí, dentro desse meu processo, nasceu o desejo de querer ajudar as pessoas, até porque as pessoas, quando escutavam a minha história, sempre me perguntavam: Nath, como que você conseguiu? Como que você conseguiu? Deixa eu virar um pouquinho para cá, porque tá dando o reflexo da luz. E as pessoas me perguntavam muito: como você conseguiu? Como você conseguiu? E no começo da minha trajetória, eu achava que eu precisava de ferramentas, de técnicas, de títulos para poder as pessoas me verem como autoridade. Mas, na verdade, eu vi que foi uma grande bobagem que eu fiz, porque, na verdade, a autoridade você tem daquilo que você vive, e não do que você fala ou de um título que você carrega. E aí eu mudei completamente, eu entendi, na verdade, o próprio Senhor falou comigo e disse: Nath, ou Nathalie, você precisa ensinar o que você viveu. E o que eu vivi foi isso, foi literalmente isso. Eu vivi essa grande mudança, né? E vivo sempre essa mudança não para. E a partir dessa minha mudança pessoal, eu comecei a falar para as pessoas o que é que eu tinha feito. E mentorear isso é você caminhar com a pessoa e mostrar um caminho, né? Você mostrar o caminho que ela deve percorrer. E para mim o caminho é Jesus, gente. Então, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Eu não falo de religião, eu não falo de doutrinas humanas, eu falo o que a palavra de Deus fala, eu falo o que a palavra de Deus fez na minha vida e na vida de centenas de pessoas que eu já acompanhei pessoalmente, acompanhei via internet, né? E realmente a mudança vem daí. Eu, Nathalie, acredito que a verdadeira mudança vem a partir desse lugar, né? Vem a partir desse relacionamento, vem a partir desse fundamento. Eu perdoei o meu marido não porque ele merecia ou porque ele mudou, eu mudei porque eu conheci a palavra, e a palavra fala para mim que quando eu perdoo a partir de um princípio, de uma ótica cristã, que me respalda com novos resultados, é o Senhor, e foi assim. Então, dentro do meu processo, o Beto tá ali gritando, dizendo: valeu a pena, hein? E valeu mesmo, gente, valeu mesmo. Se eu pudesse voltar o tempo e viver tudo de novo, viveria, porque eu de fato sou uma nova mulher, eu tenho novos pensamentos, eu tenho novas ideias, eu tenho novos sonhos, né? E muitos deles foram realizados, eu ainda estou no processo de realizar ainda muitos outros. E um dos sonhos que eu almejei era de fato ajudar pessoas, né? Mentorear, ajudar, aconselhar. E vocês têm me ajudado a viver essa realidade, né? Esse sonho, né, tá se expandindo cada vez mais, né? Todos os dias tem gente nova aqui no Instagram, né? Todos os dias. Inclusive, eu vou até ver se eu faço um post mais sem ser stories, né? Para que as pessoas realmente possam me conhecer e saber qual é a minha trajetória, a minha história. E mais uma vez eu quero falar para vocês, né? Hoje hoje isso é um conceito meu, tá? O meu conceito é: você tem autoridade a partir daquilo que você vive e não do que você prega. Então, vocês nunca vão me ver aqui algo que eu vou estar pregando, ou ensinando, ou falando do que eu não vivo, né? Eu erro também, eu vivo um casamento onde tem desafios ainda, muito poucos comparado ao que eu já vivi. Eu vivo desafios na maternidade, vivo desafios no casamento, vivo desafios na minha vida como mulher, mas todos os dias eu tenho aprendido e tenho amadurecido. Então, dentro desse processo de maturidade, a gente muda muito, né, gente? Muda demais. E hoje, no nosso bate-papo, vamos lá? Eu quero começar a responder aqui as perguntas, tá? Então, deixa eu abrir aqui a caixa de pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou abrir aqui a caixa. Aparece o nome, gente, mas eu... Vocês estão vendo o nome da pessoa? Ou aparece a caixa, só a caixa? É a primeira vez, gente, que eu tô abrindo a caixinha, por isso que eu tô perguntando pra vocês.
Mas vamos lá. A Laís está me perguntando assim: como eu trabalho minha mente para não ficar vindo na mente a traição? Como eu evoluo nisso? Ótima pergunta. Eu acho que eu devo receber essa pergunta umas 30 vezes por dia. Olha, Laís, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que é o seguinte: toda vida que você fala sobre o assunto, é como se você jogasse adubo sobre essa semente. O que é que eu fiz para que eu parasse a minha mente, né? Os pensamentos vêm e parasse a minha mente. Eu parei de falar sobre o assunto. Eu parei de procurar tudo que me relacionava a esse assunto. É como se eu... Sabe quando você desliga a chave do disjuntor? Que apaga tudo? Eu fiz isso. O que é que eu vejo que muitas mulheres cometem e que elas, por incrível que pareça, elas ficam mais escravas da traição. Toda vida que tem um problema na casa, no casamento, o que é que elas fazem? Elas vão lá e jogam na cara do marido a traição, culpam o marido, condenam o marido. Só que ela tem que lembrar que o ouvido mais próximo da boca dela é o dela. Então, quando ela fala pro marido e acusa o marido e briga com o marido, passa na cara do marido a situação, o que é que acontece? Ela potencializa mais ainda, ou seja, ela fortalece e enraiza mais ainda a dor da traição. E ela que fica realmente padecendo. Então, uma das coisas que eu quero dizer pra você é que quando a gente decide perdoar, né, eu faço uma analogia que eu acho que vai ser bem legal pra você. É como se você estivesse na sua cama, né? A traição, ela traz sujeira, né? Ela traz lixo pra nossa casa, pra nossa cama. Aí você pega aquele lixo, joga aqui em cima da cama. Aí você decide perdoar. O que é que você fez? Você pegou o lixo todo da cama, colocou dentro de um saco de lixo e botou lá fora pro lixeiro levar. O lixeiro passa, o caminhão do lixo passa, pega aquele lixo, joga lá no terreno baldio. Beleza? Ótimo. Sua casa tá limpa, sua cama tá limpa, né? Você praticou a partir do conhecimento de um princípio, né? Em obediência a Deus e tal. Beleza. Você tá querendo restaurar sua família, seu casamento. E essa é a raiz, né? Do seu perdão. E aí o que é que você faz? Quando você traz essa história à tona de novo, é como se você pegasse seu carro, fosse lá no lixão, pegasse o saco de lixo que estava lá no lixão. Com certeza, quando você traz de volta, você já não traz só o lixo que você jogou, você traz mais lixo no estado de putrefação pior e joga em cima da cama de novo. É mais ou menos isso que acontece. Então, toda vida que você traz ao seu lábio, né, toda vida que você fala sobre isso, você potencializa. Quando você vier o pensamento e que você quiser deletar do seu pensamento, ocupe somente com outra coisa. A nossa mente, ela não fica parada, gente. Ela não fica parada. E normalmente os pensamentos não vêm do nada. Normalmente os pensamentos vêm assim. Você tá aqui, você ligou pro cara, o cara não atende, pronto, aí o pensamento vem. Você tá aqui, aparece um cenário na televisão de um cara beijando outra mulher e você pensa. Você tá aqui, sempre acontece alguma situação para te remeter ao pensamento da traição. Então evita realmente o que possa estar trazendo você a pensar sobre isso. Vamos lá? Deixa eu responder aqui a próxima pergunta. Deixa eu abrir aqui. Essa pergunta eu também recebo demais, gente. Quando da traição gera uma criança, não tem como esquecer. O que fazer? Vamos lá. Eu não quero diminuir a dor da traição, né? E saber que gerou um fruto é muito duro. Agora, qual é a minha ideia, tá? Eu vou dizer isso pra vocês, porque quando eu voltei meu casamento com o Beto, que eu vim morar em Brasília, eu já vim preparada para alguma namorada dele aparecer grávida. Eu já vim nesse conceito, eu já vim trabalhando na minha cabeça. E o que foi que eu coloquei na minha cabeça? Gente, tudo começa no nosso pensamento e na nossa decisão. O que é que eu coloquei na minha cabeça? Cara, a criança já vai carregar uma maldição gigante na vida dela. Né? Porque ela foi gerada, ela é filha, ela gera já... No espírito dela, ela já gera uma maldição de orfandade. Porque ela foi gerada através do adultério. Né? Então essa criança já vai carregar essa maldição seríssima. E eu ainda trazer uma super rejeição sobre ela, a criança não tem culpa. Então, assim, eu quero que você entenda assim, a criança não tem culpa. Então, eu não posso gerar um peso de maldição
ainda mais sobre a vida de uma criança que não tem culpa. A mãe dela tem culpa? Tem. O pai dela tem culpa? Tem. E eles? E eles vão ter a colheita deles. Pode ter certeza. Você imagina uma mãe olhar para um filho e saber que ele vai carregar uma maldição o resto da vida? E que provavelmente, dificilmente, ele vai acreditar no casamento e na família, porque ele foi gerado fora disso. Então, assim, o que é que eu faria no seu lugar? Eu teria compaixão. Se você não tem, ore para que Deus te dê compaixão a respeito dessa criança, tá? E outra coisa que eu acho muito importante falar aqui é que você deve ter paz e não gerar uma confusão para que essa criança tenha uma alienação parental. Gente, isso é muito sério. Eu vejo muitas mulheres que acontece essa situação e elas proíbem o marido de ver a criança. Gente, isso é alienação parental. E eu vou dizer, é um problema muito sério que você não deveria ser a condutora disso, porque isso também vai trazer um problema muito sério para a sua vida. Eu sempre falo, gente, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe se amanhã você vai ter aquela pessoa que você rejeitou, pode ser aquela pessoa que vai salvar, inclusive, a tua própria vida. Então, vamos agir com sabedoria, tá? Próxima pergunta. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a caixa. Eu vou procurar aqui uma pergunta, gente, que seja assim, bem as que eu recebo sempre, né? Vou responder também. O Beto disse que vai responder também. Meu esposo não deixa eu ter. Vamos lá. Uma pergunta também que eu recebo muito. Meu esposo não deixa eu ter acesso ao celular dele. Não me sinto segura no meu casamento por isso. E não vai se sentir mesmo. Não vai se sentir. Nath, ele não deixa eu pegar no celular dele. Beleza. Agora eu vou devolver a pergunta pra você, tá? Vamos lá. A pergunta que eu vou fazer pra você não vai ser fácil. Jaqueline, se você pegar o celular do seu marido e no celular do seu marido você descobrir que ele tá tendo contato com outras mulheres ou ele tá acessando pornografia, qual vai ser a sua posição? Você já parou pra pensar nisso? É impressionante como eu recebo essa pergunta. É impressionante como eu vejo as mulheres inquietas dentro dela. E é impressionante como todas elas que conseguem acessar esse lugar e conseguem ter a revelação da verdade, porque não é verdade, é mentira, né? Da verdade, elas se arrependem muito, tá? É um percentual muito alto. É mais ou menos assim. Vou te explicar. Mais ou menos assim. Eu descobri que meu marido tá no telefone com outra mulher. Eu dou uma prensa nele. Quando eu dou uma prensa nele, ele olha pra minha cara e diz assim: é isso mesmo que eu quero. Então, a partir de agora, eu vou sair de casa. E aí, ele sai de casa e fica com outra mulher. Aí, a pergunta que eu te faço é: você tá preparado pra ele sair de casa? A grande maioria das mulheres sofrem horrores, inclusive pra tentar trazer o cara de volta pra casa. Então, eu acho que é uma coisa que... eu não sei se você está preparada, entende? Ah, Nath, então quer dizer que eu tenho que ficar como cega? Não, você não tem que ficar como cega. Mas você também precisa saber se você está preparada para tomar o passo, né? O próximo passo. Porque todo conhecimento vai te fazer tomar uma decisão. Né? Toda revelação vai te fazer tomar uma decisão. Aí a pergunta que eu faço é: você vai? E às vezes, sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Às vezes a gente implica tanto com as coisas que não precisa, sabe? A gente se ocupa tanto com coisas desnecessárias. De verdade, se hoje o Betolócio me cara e dissesse assim: você não vai pegar mais no meu celular, não. Rapaz, eu nem ia fazer nem questão. Porque, sabe de uma coisa? Às vezes, quando a gente faz muita confusão, aí eles fazem por birra. E às vezes, quando a gente não tá nem aí, sabe? Quando a gente tá... tô nem aí. Aí, às vezes, eles relaxam e dão o telefone e não estão nem aí. Então, pode ser essas duas condições, né? Pode ser realmente que ele esteja com alguma coisa aí encoberta, ou pode ser que ele esteja fazendo por birra. E nas duas condições, eu digo pra você: vai atrás de ter paz e viver a tua vida, se ocupar com o que faz sentido, né? Eu acho que é a melhor situação. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Beta apareceu.
Nathalie, meu marido diz ter vergonha de voltar com o nosso casamento, do que as pessoas podem falar. O que eu faço? Vai devagar, não pressiona não, sabe? Eu acho que quando a gente leva a vida mais leve, sem cobrança, sem nada, as coisas fluem naturalmente. As dores, elas vão ser curadas, é como uma ferida, né? A gente se corta, demora um tempo para as coisas acontecerem. E com certeza você não separou porque estava tudo bem. Você separou porque tinha dor, porque teve problema, porque pode ter traição, sei lá, seja o que for. E nós, seres humanos, a gente é muito burro às vezes, né? Porque quando a gente sofre alguma situação dessa, a gente envolve família, envolve os melhores amigos, né? E aí depois a gente acaba que vai ter que pagar o preço da restauração, inclusive na reconquista do amor, do carinho e do respeito da família relacionado ao nosso cônjuge. Então, o que eu diria para você é, vai com calma, sem pressão, com tranquilidade, compreendendo que é necessário mesmo esse tempo e com tranquilidade e equilíbrio, vocês dois juntos vão conquistar a confiança de volta da família e o respeito, né? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, gente. Nath, tinha muita vontade de ter filhos, mas depois de traída, perdi total a vontade. O que eu faço? Respeita o seu tempo, respeita as suas emoções. A traição, ela traz realmente raízes muito duras, né? Nosso coração parece que fica meio de pedra. Então, o que eu queria dizer pra você é, vai com calma também. Espera o seu coração se acalmar, espera a sua mente se alinhar de novo, para que no momento oportuno você realmente faça esse resgate. Eu digo para vocês que os meus filhos, eles sempre selaram um ciclo no meu casamento. Então, sempre que que Deus me deu filhos, é porque ou ele iniciava um novo ciclo, ou ele selava um ciclo antigo e começava um novo. Sempre foi isso. Então, assim, eu acredito que daqui a um tempo, quando você estiver assim com a cabeça tranquila e vocês estiverem bem, eu acredito de verdade que o próprio Senhor vai abençoar vocês com uma criança, tá? Vai ser como um marco na vida de vocês. Mais uma pergunta. Nath, meu marido se apaixonou por outro e terminou comigo. Estamos vivendo na mesma casa. E ele diz que não me vê mais como mulher, apenas como, deve ser amiga, né? Porque parou. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. O pecado do adultério, ele gera um processo de feitiçaria, né? Como se ele ficasse enfeitiçado. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto sempre de contextualizar. E aí, o que acontece? Quando o cara tá no pecado, que ele tá nessa condição, ele tem olhos, mas não enxerga. Ele tem ouvidos, mas não escuta. Ele fica igual como se fosse um zumbi. Ele não consegue ver o valor da família, ele não consegue ver o valor da mulher, como se ele tivesse mesmo manipulado. É mais ou menos isso. Então, se eu pudesse dar um conselho pra você, é assim, não leve em consideração o que ele tá te falando agora. Porque, na verdade, não é ele. Ele tá debaixo de um domínio, né, de pecado. E, por causa desse comportamento dele, ele vai falar muita besteira mesmo. Não é só isso, não. Ele vai falar ainda algumas coisas, se você permanecer com ele. Então, evite nesse momento de ficar falando com ele, né, esteja em oração, esteja pedindo que Deus guarde a sua casa, né, que quando ele adentre a sua casa, que todo o processo de feitiçaria, de tudo que ele possa estar vivendo, fique fora da sua casa. E que que essas escamas que estão nos olhos dele, nos ouvidos dele, possam cair para que ele possa realmente enxergar o valor que você tem, que a família tem, que sei lá, se vocês têm filhos, que vocês têm em geral. E ore para que ele seja liberto, né? Porque é um processo mesmo, é como se a pessoa ficasse mesmo laçada, né? É isso que acontece. Vamos para a próxima pergunta. Gente,
todas as perguntas para mim é sobre traição, né? Impressionante. Como lidar após a traição com pensamentos de que seu marido pode lhe comparar no sexo? Amiga, ocupe sua mente. Ocupe sua mente, sabe por quê? Porque é o seguinte, a mulher, eu acho que a mulher é o ser mais criativo na face da Terra. E como a nossa humanidade, ela é ruim, né? A gente não pode negar, né? Como a nossa humanidade é ruim, a gente nunca tem criatividade para pensar coisa boa, né? Porque você poderia pensar assim, quando você estivesse tendo relação com seu marido, você podia estar pensando assim, cara, eu sou muito melhor do que ela, né? Aí você não, você fica pensando assim, Ou será? curtir o momento, né? Será? Você fica pensando em alguma coisa. O Beto tá aqui dizendo assim, cara, não pensa, curte o momento. Não fica conjecturando. O problema é que a gente conjectura demais, gente. Gente, o que a gente vive é real e às vezes é sobrepujado pelo que a gente imagina. Então para de imaginar, né? A mulher não deve cair nessa armadilha. Isso é uma armadilha, né? Isso é uma armadilha. Ela mesma tá se comparando também. Ela mesma tá vivendo o processo de se comparar com o incomparável. Né? Aquela história, como é que eu, uma Ferrari, vou me comparar com Fusca? Dá não, amiga. Deixa eu combinar contigo. Vai curtir, vai namorar, beijo na boca, rola na cama até cair no chão. E virar os olhinhos, que o né? povo diz. Porque tem gente aí que pode não ter escutado. Tô falando isso. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, gente. Como lidar quando seu esposo diz que não lhe deve satisfação? Vamos lá. Essa pergunta aqui. Deve sim. Como lidar quando seu esposo diz que não lhe deve nenhuma satisfação e que não fala nada com você? Você tem que dizer para ele que ele ainda não entendeu o que é o conceito do casamento. Porque quando você casa, você nem se pertence mais. A palavra de Deus diz que nem o corpo dele pertence mais a ele, mas pertence a você. Então eu acho que ele ainda não entendeu o que é casamento. Próxima pergunta. Deixa eu descer aqui, porque teve algumas pessoas que perguntaram bem no começo. Como ficar casada sabendo que tem outra na área? Eu tenho um conceito sobre isso. Quem tem que sair é ela. O Beto acabou de responder. Quem tem que sair não é a esposa, gente. É a amante. Ela que tá no lugar errado. A amante é que tá no lugar errado. A amante é que tá fazendo errado. Aí você, que é a esposa, que é a mãe dos filhos, você vai sair? Desculpa, mas... É ajudar o marido a enxergar isso. É o que você acabou de responder na outra pergunta. O cara que tá fazendo isso é uma insanidade, né? A Bíblia diz que... A Bíblia fala que o homem que comete adultério, ele está fora de si. Então, Paula, deixa eu te falar. Quem tem que sair não é você não, tá? Quem tem que sair é a outra. Próxima pergunta. Ei. Tá escrito aqui, menino. Mas aparece? Parece. Aparece o nome da pessoa que tá perguntando? Mais uma pergunta. Que atitude tomar quando descobre que o marido está vendo pornografia? Orar e jejuar. Porque tem determinada casta de demônio que só sai com jejum e oração. Não tem muito o que fazer não, filha. A verdade é essa. Porque o acesso da pornografia pode ser comparado ao uso de cocaína. Quando vicia, só muito jejum e oração. Agora, essa é a verdade. O importante é realmente pornografia, ela além de viciar, ela faz com que essa fortaleza na mente do homem faça com que aumente o risco quando ele tiver uma oportunidade fora dele cair. Então é um tema que tem que ser conversado. Orado e jejuado. E que tem que ser, além de conversado, os dois juntos, procurar vencer isso, sabe? É um inimigo a ser vencido. E o grande objetivo, gente, eu fico vendo aqui a Nath participando, né?
E aí, quando eu tô perto, dá vontade de participar. Desculpa que eu me meter aqui na conversa de vocês. Mas o grande objetivo é esse, é o casal ter liberdade de conversar. Por exemplo, eu e a Nath hoje, a gente tem a liberdade de conversar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Então, para vocês entenderem, se eu tiver num período onde eu estou tendo algum tipo de tentação, por exemplo, eu converso com a Nath. Eu chego para a Nath, converso, falo que estou tendo tentação. Por quê? Porque na hora que eu converso com ela, imediatamente isso já perde força, já começa a diminuir. Entende? Já começa a diminuir isso dentro de mim. Então eu converso. Mas isso foi construído, né? Isso foi construído. É isso que eu estou explicando aqui para vocês. Nem sempre foi assim. Mas o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: é que você pode colocar isso como um objetivo e aí vai acompanhando com a Nath uma maneira, uma forma de chegar, de alcançar esse objetivo, entendeu? Mas colocar como meta, porque é possível sim. Eu já fui um homem que era viciado em pornografia, eu já fui um homem que adulterava constantemente a minha esposa, que bebia pra caramba. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, na verdade, as coisas podem mudar sim. As coisas podem mudar sim. Esse negócio de que pau que nasce torto morre torto, eu e a Nath, a gente não acredita nisso. A gente acredita na possibilidade de mudança das pessoas, né? Agora sempre, como ela já disse aqui no começo, eu ouvi, ela fala sempre que a mudança vem, né, quando a gente busca a presença de Deus. Busca a presença de Deus, busca a presença, a leitura da palavra, onde o ambiente da casa, você prioriza isso, você prioriza louvor, adoração, diálogo. Você, por exemplo, agora essa semana toda, a gente está tendo um momento que a gente senta com as crianças para poder conversar sobre a Páscoa, para explicar qual é a verdadeira Páscoa. Agora o que acontece, gente, desculpa que a minha sinceridade e a minha franqueza, é que tem muita gente que quer o objetivo, quer ter o resultado que a gente tem, mas não quer pagar o preço que a gente paga. Não quer fazer o que tem que ser feito, não quer renunciar o que precisa ser renunciado, entende? Então é muito complicado você querer o resultado, mas você não querer plantar a semente que gera aquele resultado, né? Então, essa palavra aqui que eu deixo para vocês, paguem o preço, junto com o marido, é uma construção, sabe, gente? É uma construção. Você vai construir junto com ele, conversando. E às vezes ou o marido está com mais dificuldade, ou a esposa está com mais dificuldade. E na verdade o casamento é um companheirismo. Cumplicidade, respeito, amizade, né? São duas pessoas querendo dar certo, né? Ninguém casa querendo dar errado. Ninguém casa querendo dar errado. Então, é importante acertar na comunicação. Não adianta ficar só brigando, reclamando, batendo, entende? Você chegar lá e ficar só criticando, só reclamando, o marido chega, você já começa a reclamar, você vai só cobrar, julgar e reclamar, não resolve o problema. Na verdade, é chegar e falar assim, vem cá, uma estratégia boa é fazer algumas perguntas, sabe? É se colocar na posição de ajudá-lo. Lembra disso, toda vida que você ajudá-lo, você está ajudando você também. Você está ajudando toda a casa, toda a família. Então você imagina assim, ó, para eu encerrar, porque quando eu começo a falar eu falo demais. Mas se você pensar assim, eu vou fazer tudo o que eu puder para fazer a Nath feliz. Então eu olho para ela. Aí ela olha e fala assim, ó, eu vou fazer tudo para o Beto ser feliz. Aí ela bota, né, o holofote em mim. E aí o que é que acontece? Você imagina como se retroalimenta esse relacionamento? Então eu estando preocupado com ela, eu querendo saber se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa, e ela também comigo. Então o nosso relacionamento foi construído assim, entende? Volto a dizer, gente, nem sempre foi assim.
mas desde 2010 a gente vive assim. E o que eu fico feliz é que nós estamos em 2020 e já são 10 anos vivendo dessa maneira e vale muito a pena todo o esforço, né, toda a dedicação para poder conseguir viver isso dentro do casamento. Porque tudo tem um preço, né? Viver isso que a gente vive tem um preço e também separar tem um preço. Viver um caos dentro de casa também tem um preço. Então a gente tem que saber qual que é o preço que a gente está disposto a pagar, tá bom? Forte abraço aí para vocês. E aí eu vou passar aqui para a Nath. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta aí, eu estou aqui do lado. Beijo para vocês. Feliz Páscoa. Pronto, né, pessoal? Vocês falam mais alguma coisa? Tem mais perguntas para mim. Acho que não, né? Diálogo é o caminho. Uma coisa que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês, né? Como o Beto mesmo falou, a gente pagou o preço, né, para restaurar o casamento. Pagar esse preço partiu de mim, não partiu do Beto. Pelo contrário, no começo, quando eu falava que era possível a gente viver o processo da restauração, ele mesmo dizia que não via como. Mas eu acreditei porque a palavra de Deus me respaldava para isso. Então, foi uma ativação mesmo da minha fé, né? Foi a prática mesmo da palavra de Deus, né? Quando os meus olhos não viam a possibilidade, Deus me dava uma visão, ou seja, Deus me fazia ver pela ótica do céu. E a partir daí eu comecei a realmente não desistir, né? Eu vejo muitas mulheres dizendo assim, nossa, eu fiz, ele não reconhece, ele não muda, e eu tô jogando tudo pro alto. É uma escolha também, tá, gente? É uma escolha. Mas eu sempre encorajo, sempre que as pessoas me perguntam, elas vêm com um monte de justificativa que respaldam elas a separarem. Eu nunca vou dizer que a opção melhor é separar. A não ser, vamos abrir o parênteses, a não ser que você esteja em um relacionamento abusivo, vivendo violência doméstica e que você está sofrendo risco de vida. Nesse caso, você precisa sair hoje de casa. Hoje, porque a sua vida vale mais do que o seu casamento. Então, é a única condição que eu falo para as pessoas que elas devem separar, que elas não devem continuar juntas, separar de corpo, né, até realmente tomar a decisão realmente de divorciar, mas do contrário, né, aliás, não tem nem respaldo, porque as pessoas acham até assim, mas a Bíblia fala que por causa do adultério eu posso separar. Ok, a Bíblia fala que você pode separar, mas a Bíblia não fala que você pode casar de novo. Então eu vejo muitas pessoas adaptando a Bíblia à sua própria vontade. A Bíblia não te dá respaldo. E a outra coisa que a Bíblia também fala é que nós temos a condição de perdoar 70 vezes 7. Então é uma condição exagerada de perdão, porque a cruz nos revelou isso, né? A cruz nos mostrou isso. Então é isso, gente. Deus odeia o divórcio, né? E ama a vida. Então, na condição de... Tanto que quando a gente faz o juramento para casar, a gente fala que a gente vai ficar casado até que a morte nos separe, né? Obviamente que nessa situação de você estar sofrendo de risco de vida, você não deve casar novamente. Bem, o Sérgio está me perguntando aqui, pode separar, mas não pode casar de novo? Isso, Sérgio. É bem simples, a Bíblia fala, né, que você pode separar no caso de adultério, apesar desse questionamento ter sido feito para Jesus. Jesus fala que a carta de divórcio foi dada por Moisés por causa da dureza do coração do homem, mas não foi assim que Deus fez. A palavra de Deus diz que o que Deus uniu não separe o homem. E no caso de adultério, você pode separar, mas nem casar você não pode mais porque você está cometendo adultério. Então, a Bíblia não te dá respaldo para o segundo casamento. Óbvio, gente, que eu sempre falo, hoje mesmo eu falei com uma pessoa a respeito disso. Uma coisa é quando você não tem um conhecimento. Outra coisa é quando você tem um conhecimento e quer fazer isso. Então, não pode, tá? E a gente está vendo que isso é um caos, gente. A gente está vendo que isso está espalhado em todo lugar, né? A gente está vendo
líderes casando, separando, né? Tem pastores desculpa, Sérgio, eu achei que você estava fazendo essa pergunta, mas ele está dizendo aqui que foi uma afirmação. Mas é isso aí mesmo, né? Eu queria esclarecer isso, porque as pessoas me perguntam muito, e eu creio dessa forma, né? Eu estudo muito a respeito de casamento, à luz da palavra, né? E cada vez que eu estudo mais, eu vejo que menos respaldo a gente tem. Tanto que a Bíblia fala que é melhor você fazer as pazes, né? É melhor você ir e fazer as pazes com a mulher da tua mocidade, né? Com a tua esposa, com o teu marido, do que você casar-se com outra pessoa e dar-se em adultério. Então, a viúva pode casar novamente, tá? A Bíblia fala que até que a morte o separe. Então, tá viúva, deve casar novamente para constituir uma nova família, né? Deve, eu digo assim, né? Eu se ficasse viúva, eu acho que eu faria. Que é isso, irmão? Eu acredito que eu casaria de novo, né? Mas essa é a condição. E para nós que conhecemos a verdade, a palavra, nós precisamos, de fato, lutar pela nossa família. Hoje, o bem mais atacado, mais detonado na face da terra chama-se família, né? E nem tudo que é comum é normal. A Júlia está perguntando, quem vive em união estável é casado ou pode separar, pois vive em pecado? Você precisa ir para a origem, tá? Você não deve permanecer em união estável, você deve casar. Eu acho interessante é que você dá o seu corpo no sexo para outra pessoa e não vai lá estabelecer um papel, um documento. Não entra na minha cabeça. Às vezes você tem filhos com aquela pessoa e você não vai aliançar, né, trazer realmente a verdade a respeito disso. Então eu queria dizer para você que você, ao invés de pensar na outra condição, separar de corpo e casar com outra pessoa, você deveria realmente fazer esse voto, principalmente para honrar ao Deus que você serve. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Fica tranquila, Yara. Você está dizendo aqui, queria a restauração do meu casamento, mas meu esposo me odeia. Eu também escutei isso. Na verdade, odeia não. Eu não escutei essa palavra, né? Mas quando a gente estava no processo da separação, eu escutava muito, né? Que o Beto dizia que não tinha mais jeito, que ele não tinha tesão, que ele não tinha prazer, que ele me via como uma amiga, que não tinha condição. E hoje está aí, né? Você vê como é que são as coisas. O empreiteiro civil está perguntando, Nath, nessa visão bíblica, tenho que perdoar minha esposa adúltera? Sim, lógico. Gente, é tão interessante quando a gente fala de adultério, né? Ontem eu estava fazendo a meditação na palavra de Deus e eu fiquei pensando, quantas vezes a gente traz Jesus? Jesus para nós, como igreja, é o nosso noivo, né? Quantas vezes por dia você traz Jesus? Vocês já pararam para pensar? A gente cobra que na terra as pessoas sejam fiéis e leais a nós, mas a nossa relação com Deus, ela não é fiel e nem leal. Muitas vezes a gente traz Jesus com outros deuses, outras pessoas, né? Outras condições, e a gente se acha fiel. Então, assim, a gente precisa compreender que o perdão, né, e a fidelidade a gente precisa praticar, inclusive, com Deus. Né? A Bíblia compara o nosso relacionamento com Deus como de um casamento. O noivo vai vir resgatar a sua noiva. Então a gente precisa também começar a se atentar para isso. Às vezes a gente cobra tanto que o outro seja fiel e leal ao nosso casamento e nós não temos sido fiéis e leais ao nosso noivo, né, Jesus, né? Então eu tenho certeza absoluta, gente, do que eu vou dizer para vocês. Hoje eu vejo o meu casamento como um território perfeito para que eu venha treinar o meu encontro com Jesus. É como se fosse um campo de treinamento, né? Eu vou treinar o meu casamento, eu vou treinar no meu casamento como vai ser o meu relacionamento com Jesus. Se eu sou leal ao Beto, se eu sou fiel ao Beto, eu vou ser leal ao meu noivo, Jesus, eu vou ser fiel a ele. Então a gente pode, né, trabalhar a partir desse conceito, fica muito mais fácil, né? Com certeza, se Jesus lhe traísse, você perdoaria ele, né? Então, eu acho que se a gente... E quando você trai, também você quer ser perdoado. E quando você trai, você também quer ser perdoado. Então, se vocês olharem para o casamento de vocês a partir dessa ótica, né, vai ficar mais fácil, né? A Cleide está perguntando, e quando o seu marido nem liga para a religião? Eu também não ligo, tá, Cleide? Eu não ligo para a religião. Aliás...
é uma das coisas que mais afasta as pessoas no casamento. Eu falo pra você que se você tiver um bom comportamento que revele o amor de Jesus, ele vai querer saber a respeito de Jesus. Mas se a religião só te coloca nessa condição, às vezes, de cobrar, julgar ou apontar, é por isso, provavelmente, que ele deve estar tendo pavor à religião. Beleza? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu preciso ir, porque agora a gente vai ter uma reunião familiar, né? Vamos fazer uma reunião com os nossos parentes que estão aí espalhados pelo mundo e vamos fazer uma ceia. Vamos ter um momento de família de oração. E eu quero agradecer demais. Lembre-se que hoje, na quinta-feira, é dia de ceia. Jesus ceou com os discípulos na quinta. Na sexta, ele foi à cruz. No domingo, ele ressuscitou. Então, hoje, se eu pudesse encorajar vocês a respeito de algo, eu diria, vão e ceiem com a família de vocês. Né? Revelem Jesus. Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelho, né? Páscoa significa Jesus, né? Foi aquele que veio para nos libertar. Páscoa significa libertação. E nós hoje podemos nos alegrar porque somos livres em Cristo. Amém? Gente, um beijo grande para vocês. Essa live vai ficar, eu acredito aqui que 24 horas. Vou tentar salvar aqui. 24 horas e depois deve subir para o YouTube. Na verdade, eu não sei, gente, porque a minha equipe, eles é que sabem para onde é que vai. Tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe vocês e uma ótima Páscoa em família. Parei que o Beto quer falar ainda. Não, quero só dar tchau. Ah, dá tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Vão curtir hoje a família de vocês. Aproveitar esse feriado para curtir aí a família, o esposo, os filhos, abraçar, beijar, dizer que ama, viu? Demonstrem amor, comecem essa semente de amor na casa de vocês através de palavras e de ações, tá? Beijo grande. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima.